E aí, pessoal, tudo bem? Passei com a família, joguei um pouco, e aí li mais um pouco, e vim aqui fazer uns comentários. Vocês me perdoam se a minha leitura e se a minha interpretação e se a minha visão sobre a coisa não tiver a altura da obra, porque é isso que eu estou percebendo. Essa obra ela é muito maior que eu e tem muita coisa aqui que eu sei que tem valor, mas que eu não consigo absorver. E eu tenho que talvez ler novamente e refletir mais e absorver de outra forma. Mas aí, nesse livro, Na Sociedade do Cansaço, ele começa a falar sobre uma coisa muito interessante a respeito do tédio profundo. E nós somos uma sociedade, sim, positiva. A gente está buscando hiperatividade, atividade o tempo inteiro, produtividade o tempo todo e superação a todo momento, e é por isso que a gente não para de grindar, e quando você para de grindar você vai fazer life skill, deixa o seu personagem fazendo alguma coisa ficar, e na sua carreira você, enquanto trabalha, tenta se especializar, vai fazendo cursos, vai aprendendo mais, e essa necessidade de superação, ela vai fazendo com que você enxergue no multitasking uma virtude. O que é multitasking? É fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Eu me orgulho muito, por exemplo, de jogar BDO e ler e assistir vídeo e brincar com a bebê tudo ao mesmo tempo, e a gente acha que isso é a superação da nossa energia e que isso é uma grande evolução, quando na verdade esse autor aqui, esse filósofo, e ele é teórico cultural, ele tem uma visão bastante interessante, que ele diz que não representa nenhum progresso civilizatório, muito pelo contrário, representa um retrocesso. Por quê? Porque a princípio os animais eles não podem só comer, eles têm que comer e vigiar. Pensa numa zebra, por exemplo, ela não pode só pastar, ela tem que pastar e vigiar. Enquanto você cuida do seu trabalho, da sua comida, você tem que ficar de olho no seu parceiro, na sua prole, e tem que fazer um monte de coisa. E o que proporcionou um progresso, o que proporcionou, por exemplo, a existência das civilizações, em primeiro lugar, foi o ócio. Então você precisou que os egípcios eles fizessem plantações e que o faraó precisasse de alguma coisa para manter o povo ocupado enquanto esperava aquela colheita, que no caso foi pirâmide, e no caso da nobreza ali, reflexões, que levaram as pessoas ao desenvolvimento da escrita. E foi o ócio que levou à produção dos clássicos e a uma série de outras coisas. E assim, o que seria dos grandes escritores, o que seria dos grandes compositores, o que seria dos grandes poetas se não fosse o tédio na vida deles? Talvez se eles estivessem trabalhando ali 8, 12 horas por dia para garantir o sustento da família, talvez eles não tivessem tédio o suficiente para serem compelidos, movidos a uma ação refletida. E isso eu acho uma coisa muito interessante. Isso comba com um texto valiosíssimo para mim, eu acho que tem vídeo nesse canal aqui, que aparelhos eletrônicos eles privam o seu cérebro de um tempo de ócio produtivo que é necessário para o cérebro, onde experimentos eles foram feitos com ratos e você deixava o rato aprendendo alguma coisa nova, mas era só quando ele parava que os padrões neurais dele, a atividade cerebral, mostrava que ele estava sedimentando memória. Então se ele ficasse em constante atividade, ele não lembrava do caminho, mas se ele fizesse o caminho uma vez e parasse durante algum tempo, é como se uma atividade cerebral ela fizesse com que durante o ócio, fizesse com que aquela memória ela fosse sedimentada. O que é muito interessante, porque em outros vídeos eu já trouxe leituras com pitaco com vocês que mostram que a gente não lembra do que aconteceu, a gente lembra do que se lembra. E quanto mais você lembra, mais você sedimenta, você vai compondo a sua memória em camadas. E é por isso que os momentos mais marcantes da nossa vida, eles são frescos como se tivessem acontecido ontem. Porque a gente tem um hábito frequente de lembrar, e cada vez que a gente lembra, a gente reescreve, ressignifica aquilo. E se você está vivendo o tempo inteiro bombardeado por mudanças, por novidades, por novos jogos, por novos livros, por novas séries, por novos filmes, você nunca tem um tempo em que você para, olha para a parede e começa a se lembrar qual foi a parte de que episódio, qual foi a coisa mais legal que houve em cada coisa. É por isso que a galera da década de 80, por exemplo, ela lembra dos filmes um pouco melhor do que a galera atual. Significa que os adolescentes de hoje eles são mais burros? Não. É porque todo mundo assistiu o mesmo filme, e aí voltava para casa na segunda-feira, a gente só ia ter aquele filme de sábado à noite no outro sábado, a gente só ia ter o filme de quinta à noite na outra quinta.
E aí, quando chegava todo mundo na segunda-feira, aqueles filmes, né, que eram blockbusters, eles passavam na televisão aberta no sábado à noite, por exemplo. Então, quando chegava segunda-feira, era todo mundo lembrando do filme e contando aquilo que lembrava. E ao fazer um trabalho coletivo ali, de lembrança, de reviver aquele momento, aquela experiência, é por isso que a gente lembra tão bem do que aconteceu naqueles filmes clássicos, também pelo fato deles terem passado um monte de vezes na televisão depois. Os filmes mais especiais são aqueles que você lembra mais. Enquanto que você pode ter adorado um seriado. Por exemplo, você gostou de Vikings, você gostou de Sons of Ragnar, né? Não, Sons of Ragnar é Guild, é Vikings o nome da série. Você gostou por exemplo... Me fala aí uma série que você adorou ter assistido. Você gostou daquele The Witcher lá? Foi uma série sensacional, mas eu pedi para você repetir o que aconteceu em cada um dos episódios. Você vai conseguir lembrar? Talvez você não se lembre. Mas como que vai lembrar? Sim, o fato da gente não lembrar, relembrar experiências, faz com que a maior das viagens ela se perca na nossa cabeça e você não lembre nem o nome das cidades por onde você passou, que dirá nomes de restaurantes, nomes de museus e coisas parecidas. O TED, portanto, ele é muito importante, e essa parte do livro ela coloca esse TED como necessário de uma maneira bastante interessante, e a gente vive tentando lutar contra o TED, e eu estou perdendo as minhas anotações, eu não sei porquê. A gente tenta lutar contra o TED, deixa eu tentar lembrar se eu acho. Quem se entedia no andar não tolera estar entediado, então ficará andando a esmo, inquieto, e irá se debater ou se afundará nesta ou naquela atividade. Mas quem é tolerante ao TED, depois de um tempo, irá reconhecer que possivelmente é o próprio andar que o entedia. Assim ele será impulsionado a procurar um movimento totalmente novo. O correr ou o cavalgar não é um modo de andar novo, é um andar acelerado. A dança, por exemplo, o balançar-se representa um movimento totalmente distinto. Só o homem pode dançar. Possivelmente no andar é tomado por um profundo tédio, de modo que por essa crise o tédio transpõe o passo do correr para o passo da dança. Comparada com o andar linear reto, a dança com seus movimentos revoluteantes é um luxo que foge totalmente do princípio do desempenho. E isso daqui, basicamente os jogadores de Black Desert, eles chamam de roleplay, que é quando você deixa de lado a necessidade de ter progresso, deixa de lado a evolução para simplesmente curtir, e às vezes a gente não percebe que a gente está frustrado, não com a estagnação no gear, a gente está cansado, exausto de continuar correndo em busca de alguma coisa que a gente não sabe o que é, ou sabe o que é, mas não está conseguindo alcançar. Essa parte aqui é bem interessante, embora não tenha sido a parte que eu marquei. Seguindo, teve um ponto em que eu fiquei bastante reflexivo aqui, e eu não vou falar de todo o capítulo, porque senão esses vídeos aqui eles não vão acabar nunca. Tem essa parte em que ele fala, ela admite que todas as atividades humanas basta que sejam observadas a partir de um ponto suficientemente distanciado do universo. Se isso acontecesse, não mais apareceriam como atividades, mas como os processos biológicos. Eu achei isso aqui super interessante, porque você vê culturas, tecidos de células, você vê formigueiros, por exemplo, e aí você vê que aquilo tudo é um processo biológico, ele não é cultural. Animais não fazem cultura. Eles têm instintos, né? Eles têm instintos. E a gente acha que pelo fato de a gente ter inteligência e cultura, a gente não é governado por instintos e a gente é livre para tomar as decisões que a gente toma. E essa observação aqui eu achei bem interessante. Quanto mais você se afasta, imagina um alienígena que recém descobre a Terra e começa a olhar a Avenida Paulista às 6 da tarde, e aí ele vê todos aqueles corpos em movimento caótico, entrando e saindo de trens, entrando e saindo de ônibus. Então a liberdade de cada um ela desaparece, e quanto mais você se distancia, isso vai se tornando um processo biológico. Essa parte eu achei bem interessante, embora lembra que eu prometi que eu falei para vocês que não haveriam conclusões, que seriam só as observações abertas para reflexão. Isso daqui eu achei bem bacana. A próxima parte, ainda falando sobre o tédio, veja, ela não consegue ver que precisamente a perda da capacidade contemplativa, que não por último depende da
absolutização da vida ativa é corresponsável pela histeria e nervosismo na sociedade ativa moderna. Eu tenho a impressão de que eu estou perdendo marcações que eu estou fazendo, mas isso daqui tem muito a ver com o fato de que a gente não consegue se desligar. E ao não conseguirmos nos desligar, porque a gente quer ser aquele super homem, super mulher, super produtivo, a gente não percebe que depois a gente começa a fazer movimentos mecânicos irrefletidos. E ao perder essa capacidade contemplativa, o que sobra para a gente? Sobra o excesso de informação, e como a gente não tem capacidade de processar todo esse excesso de informação, aí sobra histeria e nervosismo e a nossa incapacidade de lidar com isso. Bom, tem essa parte em que você fala do poder do dizer não. E na parte do quanto mais atividade você tem, de novo, né? Isso daqui meio que reitera aquele comentário que eu estava fazendo. A agudização hiperativa da atividade faz com que essa se converta numa hiperpassividade, na qual se dá anuência irresistivelmente a todo e qualquer impulso ou estímulo. Posso dizer o que eu vejo nisso daqui? Pensa nas últimas 30, 50, 200 notícias que te deixaram indignados nos noticiários. Porque alguém roubou alguma coisa, porque alguém corrompeu alguém, porque alguém foi corrompido, porque alguém votou o próprio salário, porque alguém fez rachadinha, porque alguém foi pego com cocaína. Pensa com que frequência você é bombardeado com escândalos, e o quanto tudo isso te deixa extremamente hiperativo e hipersensível. E aí, o contrário dessa hiperatividade, ela vira uma hiperpassividade, que você fica com tanta raiva que você não consegue reagir a nenhum desses estímulos. E aí você fala simplesmente, estou cansado de tudo isso e desisto. E aí você não reage a nenhuma delas. Né? Então, embora a gente tenha um monte de escândalos, a gente não se une para resolver nenhum deles. Em vez de liberdade, ela acaba gerando novas coerções, e é uma ilusão acreditar que quanto mais ativos nos tornamos, tanto mais livres seríamos. Brilhante. Esse livro é uma pérola, é uma preciosidade. Nietzsche ele diz que aos ativos falta somente atividade superior, e nesse sentido eles são preguiçosos. Ativos rolam como rola pedra, segundo a estupidez da mecânica. Então, é como se você fosse um ávido leitor de notícias e você soubesse todos os escândalos, absolutamente todos os escândalos que estão acontecendo, e aí você, ao saber de tudo isso, não conseguisse interagir com nenhum desses acontecimentos. E aí você vai seguindo sua vida rolando e se esforçando e trabalhando de maneira irrefletida. A gente precisa voltar à Revolução dos Bichos, e a gente precisa falar sobre Sansão, que é o cavalo. Lá. Tem mais uma parte. E aí é que assim, a gente volta a falar da positivação e negativação, a sociedade positiva e negativa. A crescente positivação da sociedade enfraquece também os sentimentos como angústia e luto. Sim, a gente tenta fugir da angústia e do luto. Eu fiz isso com a perda do meu pai, por exemplo. Isso me custou caríssimo nos anos seguintes. Para negar, para evitar a angústia e o luto, que radicam numa negatividade, ou seja, são sentimentos negativos. Se o pensamento mesmo fosse uma rede de anticorpos e de proteção imunológica natural, a ausência da negatividade transformaria o pensamento num cálculo. Difícil, né? Como esse autor ele é acessível, mas assim, por serem muito profundas, às vezes é difícil você conseguir entender exatamente o que isso quer dizer. Possivelmente o computador conte de maneira mais rápida que o cérebro humano, e sem repulsa acolhe uma imensidão de dados porque está livre de toda e qualquer alteridade. É uma máquina positiva. Justo por causa de sua autorrelação autista, por causa da sua falta de natividade, o Eliot Savan gera aqueles desempenhos que só seria capaz de realizar uma máquina computacional. No input daquela positivação geral do mundo, todo homem, quando na sociedade, se transforma numa máquina de desempenho autista.
Poderíamos também dizer que precisamente o esforço exagerado por maximizar desempenho afasta a negatividade, que é, por exemplo, o processo da angústia, do luto, do medo, o aprender a lidar com essas sensações. Porque atrasa o processo de aceleração. Se o homem fosse um ser da negatividade, a total positivação do mundo teria um efeito que seria nocivo. Segundo Hegel, é precisamente a negatividade que mantém viva a existência. Ou seja, a gente nunca chegará. Isso assim, é questão de frequente frustração por parte das pessoas que acham que um dia elas chegarão na vida onde no Black Desert elas só ganham, onde elas só se deem bem, onde elas se enchantem absolutamente tudo, e que no PVP elas só ganham, e que no HOTS também elas só ganham. E na verdade não se trata de positivar absolutamente tudo, mas de aprender a lidar com o negativo, de aprender a lidar com frustração, com perda, com derrota, com ausência, com luto, com fracasso. Então, quando você sabe lidar com essas coisas, você vê que grande parte da nossa dor ela vem da expectativa, ela vem do desejo de não sentir dor, e o quanto continuar trabalhando no sentido de é utópico, né? Porque você continua trabalhando no sentido de jamais fracassar, você continua estudando no sentido de jamais esquecer, você continua treinando no sentido de jamais falhar, e aí nunca chega um momento da sua vida em que você não tenha que lidar com perda, derrota, incapacidade. Isso tudo culmina na parte mais legal do vídeo, que ainda está por vir. Mas a potência negativa distingue-se de mera impotência, a incapacidade de fazer alguma coisa. A impotência, a potência negativa distingue-se da mera impotência. Uma coisa é energia positiva, outra coisa é energia negativa, e essa energia negativa é diferente de não ter a potência ali, né, de fazer. A impotência é simplesmente o contrário da potência positiva. Ela é ela própria positiva na medida em que está ligada com algo. Ela não é capaz de alguma coisa. A potência negativa supera a positividade e está presa em alguma coisa. É uma potência de não fazer. Isso daqui é profundo. Pode parecer uma besteira, mas é brilhante, é super útil. Então, uma coisa é você ter a capacidade de ir lá e realizar algum trabalho. Outra coisa é você ser incompetente e não ter a capacidade de ir lá e realizar determinado trabalho. Outra coisa é você conseguir dizer não para esse trabalho. Outra coisa é você conseguir ficar um dia inteiro no BDO e não fazer absolutamente nada que te dê silver. E absolutamente nada que te dê XP. Essa potência de não trabalho, ela é extremamente importante para a nossa reflexão, para o TED, para a produtividade e para a nossa humanidade. Isso é uma coisa que desenvolvedora nenhuma pode contar para jogador de MMO, senão ela quebra, porque assim, toda a nossa sociedade e todos os servidores de MMO, elas estão todas trabalhando em função de conseguir te manter ativo o tempo inteiro. A negatividade do não para é também um traço essencial da contemplação. Na meditação Zen, por exemplo, trata-se de alcançar a negatividade pura do não para. Isto é, o vazio, libertando-se do que aflui e se impõe. Assim, é um processo extremamente ativo e algo bem distinto de passividade. Ou seja, a negatividade, o nadismo, a capacidade de nada fazer é diferente de passividade. Muito pelo contrário, a passividade ela pode estar justamente em não parar. Frequentemente, constantemente estimulados por esses estímulos todos de jogo, de trabalho, de informação e de absorção de conteúdo, que te dá sempre essa impressão de que você está ficando para trás, de que você está abandonado. É um exercício para alcançar em si um ponto de soberania, de ser o centro. Se possuíssemos apenas uma potência positiva, estaríamos, ao contrário, expostos de forma totalmente passiva ao objeto. Sensacional, cara. A hiperatividade é, paradoxalmente, uma forma extremamente passiva de fazer, que não admite mais nenhuma ação livre. Radica-se na absolutização unilateral da potência passiva. Eu não sei o que vocês estão achando desses vídeos, tomara que vocês não estejam morrendo de tédio. Se estiverem morrendo de tédio, vocês descobriram na leitura desses pedaços aí que tédio é importante, então eu estou fazendo bem para a vida de vocês. E mais uma vez, perdão por eu não estar à altura da obra. Não é um sábio
um especialista, um especialista na obra, um especialista no autor, fazendo comentários super inteligentes e super rebuscados fruto de imensas horas de pesquisa. Não, eu estou aprendendo junto com vocês, eu estou lendo o livro agora, eu não estou autora da obra e estou compartilhando aqui o livro da forma como eu estou lendo. Se você já leu, se você gosta desse autor, e se você percebe as coisas que eu deixo passar, por favor, pelo amor de Deus, coloque nos comentários aqui, porque eu quero refletir mais sobre isso, quero aprender mais. Ok? Bom, por hora é isso. Eu não sei quando, mas eu volto. Grande abraço.